aqui, esse é um sketchbook que tem bastante coisa a lápis, porque tem também muita coisa que eu fiz para o livro, né, para o meu livro, Técnicas de Ilustração no Livro, né? Esse é um desenho que eu fiz meio assim, sem muita pretensão, e acabou indo para o livro. Mas ele mostra um pouco desse preenchimento, né? Aqui um pouco mais gráfico, assim, né? E que mistura áreas mais adensadas e áreas mais achuradas, né? E aqui eu usei uma achura vertical. Então é um desenho que expressa, que utiliza várias ferramentas, né? A linha, né, isolada e de forma assertiva e configurando já expressando, né, algo do real, no caso a vegetação. Uma linha de construção aqui. Quando a gente tem coisas simétricas, né, lembra dos vasos, é sempre interessante e sempre útil colocar uma linha de eixo, né? Então aqui a leitura dos ângulos dos telhados também, né? Isso fiz com base numa foto. A linha que é de borda, né, que é irregular, que se interrompe. E aqui nessa área de vegetação vários tipos dessa linha que a gente vai trabalhar daqui umas aulas na hora de a gente brincar com vegetação, né? E aí então a achura hora mais adensada até quase virar uma massa, né? E hora mais rápida e solta só para agrupar, né, essas camadas aí, né? Então aqui coisa dos planos, isso aqui a gente até estudou, né? Um caderno, um sketchbook sempre mistura, então, anotações de aula, no meu caso, material de publicação, etc., e desenhos feitos com base em fotos e desenhos com base em observação do real, né? Em desenhos de campo, né? Aqui um desenho relativamente solto, assim, rápido, né? De uma figura. Eu usei um esfuminho, eu estou vendo aqui, para adensar algumas áreas, e tem umas achuras mais rápidas e soltas para agrupar um pouco todas essas camadas, né? Olha, aqui tem aquela coisa que a gente vem falando dos preenchimentos, né? Aqui tem uma camada, essa aqui é com 0,3 grafite B, essa com 0,5 grafite 3B, mas bem adensadinha, né? Então isso aqui a gente fez, né, também, uma camada, e aí vai adensando e escurecendo cada vez mais, né? Então eu estava na dúvida se eu cheguei a usar o fixador. Eu acho que não, não tem cheiro, eu acho que não usei fixador mesmo. Aqui um degradê de grafite, né? Bem adensado, vocês estão vendo até um brilho ali, né? Até um excesso de brilho. Isso aqui a gente não fez ainda, mas eu quero fazer, que é usar a linha para gerar textura de madeira. Fiz isso aqui também, olha, super legal. Enfim, aí a gente vem para alguns sketches. Deixa eu pegar aqui alguns de grafite. Olha, aqui tem um. Esse na verdade vai um pouco além do sketch, né? Um desenho, foi iniciado em campo, e eu finalizei depois aqui em casa, com base na fotografia. Ele é todo feito com achuras, já explico, Sandra. Ele é todo feito com essa achura, né? Ela é cruzada onde eu preciso, ela é adensada, melhor dizendo, onde eu preciso de peso, né? No caso aqui dessa área aqui, dessas áreas mais escuras, né? E ele é mais rarefeito em essas áreas mais clarinhas, né? Então é um trabalho bem calmo, bem apurado. Eu quis levar o trabalho bastante adiante no processo, né? Isso é interessante e é sempre um desafio dar continuidade a algum sketch, né, que a gente começou em campo, né? Porque a gente pode eventualmente perder a gente inevitavelmente vai perder um pouco da espontaneidade do trabalho. No caso específico do grafite, para mim funciona bem fazer esse tipo de coisa, que é avançar o trabalho depois,
porque é um trabalho que você vai controlando melhor, é um trabalho que você vai adensando as camadas com calma, com tranquilidade. O que eu faço sempre em campo eu fiquei umas 3 horas no lugar, então eu terminei lá, e aí assim, eu dei continuidade à minha viagem. Eu fui voltar a esse desenho cerca de um mês depois, e aí eu peguei as fotos e dei continuidade, trabalhei talvez mais 5, 10 horas, não sei. Trabalhei muitas horas sem me preocupar. O que eu faço é sempre digitalizar o desenho no ponto que eu parei, né? Então, esse aqui eu comecei lá no lugar e abandonei e ficou assim, né? Então, eu escaneio e dou continuidade depois. Esse é um caso, por exemplo, do mesmo jeito, que eu comecei no lugar e aí depois eu finalizei com base em fotografias, né? Que eu tirei no dia. Por quê? Porque eu queria estudar as expressões das pessoas, eu queria avançar na composição da cena. Então, valeu o estudo nesse sentido, né? Mas nem sempre a gente faz isso, né? Às vezes é melhor manter algum desenho do jeito que ele foi executado. Esse é um desenho que eu fiz no local e eu não mexi depois. Eu desenhei somente no local, 2 horas, alguma coisa assim, e ele ficou desse jeito. Esse é a mesma coisa também, comecei no lugar e não me lembro de ter mexido no desenho depois. Olha, esse é um desenho que eu preciso, ainda esse desenho eu quero um dia voltar a ele, porque eu comecei no lugar e assim aí comecei a avançar depois, mas acabei não completando, mas ele merecia eu retornar, porque é um lugar muito bacana, emblemático de São Paulo, muito bonito essa escultura, enfim, e vale a pena para ter como portfólio, para alguma publicação. Olha, aqui um que eu comecei, não avancei, e esse já não tenho lá tanto interesse de terminar, né? Então, esse é um cuidado que se tem que ter, né? Justamente para não passar do ponto, que seria endurecer o desenho, assim, né? Então, refinar, até que não sobre nada daquilo que foi começado no lugar, né? Antes que eu me esqueça, a Sandra perguntou, fixador é um spray que a gente pode aplicar nos desenhos a grafite para preservar eles, né? Para eles não borrarem. Mas eu não gosto do fixador, então raramente eu aplico. Olha, esse caminhão eu comecei no lugar, eu fiz todo ele no lugar. Em 7 horas, eu fui 3 vezes seguidas. Ele estava aqui na esquina de casa, então eu fui num feriado, todo dia de manhã, sei lá, ficava lá 2 horas e pouco cada dia. Fiz o caminhão inteirinho lá. E tem um que eu tenho aqui nesse caderno, que é um desenho que eu fiz. Esse é um caderno que eu tenho um certo apreço por ele, porque ele tem desenhos, justamente tem desenhos que eu elaborei, sabe, mais. Eu acho que é importante de vez em quando a gente ter essa prática de ver até onde a técnica pode nos levar, até onde o papel suporta. Enfim, eu acho isso super importante na nossa prática, né? Esse é um desenho que eu fiz com base em foto, né? Então, ele é um desenho que eu fui no meu limite, assim, da técnica. Eu acho que eu fui no meu limite. Tanto que eu cheguei a um ponto que, se eu mexesse mais, assim, eu estava no limiar, eu estava sentindo que eu estava passando do ponto em algumas áreas, então eu decidi parar. Não sei se vocês conseguem ver com mais detalhes. Eu apanhei muito no rosto da moça, no rosto dos velhinhos foi bem mais fácil, mas o rosto da moça eu apanhei bastante. Ele ficou meio duro porque eu mexi muito. Mas eu gosto muito desse cachorro, ele está super simples e o entorno, né? Eu fui para lá em 2018, então tem muitas coisas nesse sketchbook. Isso aqui é em Budapeste, né? Eu fiquei 20 e poucos dias lá. E, enfim,
Produzi muitos desenhos, tem muitas fotos de referência que eu já usei para aquarelas, uso para aquarela nos meus cursos, né? E essa é uma cena que, enfim, era muito... Primeiro, tinha uma carga emocional assim, envolvida na cena, e essa ambientação era muito, muito interessante, assim, muito pitoresca, né? A velhinha, a cena toda, esse diálogo e tal, né? Aqui tem desenhos de diversos jeitos, diversas técnicas, né? Desenhos mais completos, desenhos incompletos. Sketchbook é isso, né, gente? Esse desenho eu comecei em campo, terminei depois em casa. Tomei uma bronca lá, na hora que comecei a desenhar, vieram me questionar, porque se eu era engenheiro, se eu era da prefeitura, porque... quase nunca acontece, mas nesse dia, por acaso, veio lá uma mulher e me questionou e falou que eles querem, sei lá, tem planos para demolir o mercado, enfim. Eu tive que me explicar mesmo, né, que eu estava fazendo aquilo por puro prazer e tarará, enfim. Eles começam assim, né, com uma grande área de massa, de grafite que ocupa toda a porção do desenho, e aí depois eu tenho um outro, eu estou folheando porque eu tenho outro exemplo parecido. E aí depois eu vou refinando essas áreas, né, até chegar nos detalhes. Na verdade é isso aqui, eu acho que esse eu fiz em campo, e esse eu fiz depois com base em foto daquelas moças cantando, daquela banda. Não me lembro mais. Olha, esse é um desenho interrompido também, né, de um viaduto. Então a ideia é partir sempre para o todo, né, buscar buscar a composição logo de imediato e construindo essas massas, né, sem recorrer necessariamente à linha. E aí vai refinando até chegar onde for possível no lugar e onde o seu trabalho for te levar, né? Esse aqui eu fiz também no lugar, e para ganhar um certo tempo eu deixei umas áreas meio... Olha aqui eu acho que dá para entender bem o processo, que fica didático, né? Então, essa é uma primeira passagem, né? Depois aqui começa a ter já uma segunda e uma terceira camada, tá certo? E eventualmente você pode trazer a linha até depois para dar mais solidez para algum aspecto do desenho, né? Então esse eu fiz no lugar mesmo, né? Eu lembro bem. Então ele é um desenho desse jeito aqui, todo nessa construção por massas. Esse é um tema mais linear, né? Então, tem temas que são mais lineares, a forma aqui, né, são mais lineares, e tem temas que são mais pictóricos, né, como lá a Vila Itororó, é super suscetível a essa abordagem aqui, tá certo? Ela é perfeita para essa abordagem, porque a linha é sempre interrompida, sempre irregular, né? As massas são sempre diferentes umas das outras. Uma é um tijolo, a outra é uma parede esculhambada, outra é uma massa raspada, tem pichação, enfim, tem trincas, tem sujeira, tudo isso é essencialmente pictórico. Então, é mais suscetível para esse tipo de abordagem.